Desde os tempos antigos, uma questão intriga através das eras, desafiando mentes e corações: por que existe o mal e o sofrimento no mundo? Este enigma tem sido fonte de debate, reflexão e até dúvida. Se as respostas estiverem escondidas em um dos livros mais antigos e influentes da humanidade, hoje mergulharemos nas páginas sagradas da Bíblia para desvendar esse mistério. Junte-se a nós e assista até o final do vídeo para compreender como a Bíblia explica a complexa existência do mal e do sofrimento em Israel e no mundo. Você está no canal Fim da Humanidade, onde cada palavra da Bíblia nos leva a descobertas mais profundas. Portanto, não fique na superfície, vamos mergulhar além. Imagine um mundo onde a harmonia perfeita é quebrada por uma escolha. O cenário é o Jardim do Éden, uma beleza inimaginável descrita em Gênesis, onde a humanidade vive em comunhão direta com o Criador. Em meio a essa perfeição, surge uma decisão catastrófica retratada em Gênesis 3. Eva, tentada pela serpente, come do fruto proibido, desencadeando uma série de consequências que reverberam até hoje. Gênesis nos fala de um lugar de pura beleza e harmonia, onde o homem e a mulher, Adão e Eva, passeavam lado a lado com Deus. Este era um mundo sem falhas, onde a paz era tão profunda quanto o azul do céu acima. No entanto, em um momento que definiu a eternidade, a serenidade do Éden foi estilhaçada. Uma escolha pequena em ação, mas infinita em consequência. Veio a serpente astuta e sedutora, oferecendo a Eva a fruta proibida. Com a concordância de Adão, ambos morderam o fruto do conhecimento, transgredindo o único limite que lhes fora imposto, conforme narrado em Gênesis 3. Esse ato de desobediência não foi apenas uma rebelião, foi a origem do quebrantamento entre o divino e o terreno. Com essa escolha, a morte, o mal e o sofrimento encontraram seu caminho no coração da humanidade. As repercussões dessa ação não são apenas históricas, elas são vividas e sentidas até hoje, em cada dor, em cada injustiça, em cada lágrima derramada. A Bíblia não se silencia sobre essa realidade, ela a descreve com clareza, mas também oferece um vislumbre de esperança, uma promessa de restauração. Desde as páginas do Antigo Testamento, com profecias de um futuro Messias, até o cumprimento no Novo Testamento em Jesus Cristo, a Escritura fala de um Deus que não abandona sua criação à própria sorte. Em vez disso, ele oferece a si mesmo como um caminho de volta à harmonia perdida, um convite para restaurar o que foi quebrado pela escolha fatal no Éden. A câmera do tempo avança, e nos vemos diante de Caim e Abel em Gênesis 4, encapsulando a primeira manifestação de maldade humana e o primeiro sofrimento provocado por uma ação moralmente errada. Este é um conto de inveja e ira que termina em tragédia, marcando a humanidade com a mancha do primeiro homicídio. O cenário é um mundo ainda fresco da criação, mas já cicatrizado pelo pecado de Adão e Eva. Nele, os primeiros filhos da humanidade se erguem como personificação do conflito fraternal que definirá tantas histórias depois da deles. Caim, o lavrador, e Abel, o pastor de ovelhas, trazem oferendas ao Criador. Abel, com coração puro, oferece o melhor de seu rebanho, enquanto Caim, com um coração não tão alinhado, traz frutos da terra. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim, não por causa do presente em si, mas pela disposição do coração que oferece. Consumido pela inveja e ira, Caim se volta contra seu irmão em um ato que é tanto trágico quanto tricíclico, levando-o a cometer o primeiro assassinato. Um ato tão perverso que o solo clama ao céu com o sangue de Abel. Este não é apenas o relato do primeiro homicídio, mas também a primeira grande ilustração da consequência da maldade humana em a dor, o luto e a separação. A partir desse momento, o sofrimento provocado por escolhas moralmente erradas torna-se um tema recorrente nas narrativas humanas, ecoando o aviso de que as ações nascidas do mal têm ecos que ressoam através das eras. A história de Caim e Abel ressoa como um alarme sombrio, uma lembrança da facilidade com que o coração humano pode ser corrompido e da necessidade vigilante de buscar a retidão diante de um mundo ainda vulnerável à maldade que emergiu nos alvores dos tempos. A narrativa avança, e nos deparamos com o dilúvio, uma resposta direta à maldade crescente da humanidade, detalhada em Gênesis 6 a 9. No entanto, em meio ao caos do mundo, a Bíblia nos apresenta a figura de Noé, um homem justo aos olhos de Deus. Demonstrando que mesmo na mais profunda escuridão, a esperança de redenção ainda brilha. A maldade da humanidade havia se multiplicado na terra, cada pensamento e intenção do coração humano continuamente inclinado ao mal. O dilúvio não é apenas um relato de destruição, mas também uma manifestação da dor de Deus diante da corrupção de sua criação. No entanto, em Noé, encontramos um vislumbre de luz na escuridão avassaladora. Ele é descrito como um homem justo, íntegro entre o povo de sua época,
e que andava com Deus. A vida de Noé é um testemunho de fé em meio à depravação, uma boia de salvação para a humanidade à beira da aniquilação total. Deus, vendo a retidão de Noé, o escolhe para construir a arca, uma missão que traria salvação não só para sua família, mas para toda a criação. A história do dilúvio e da arca é uma alegoria do julgamento e da misericórdia. Enquanto as águas crescentes lavavam a maldade da face da terra, a arca flutuava acima, carregando a semente da esperança e da renovação. Neste relato, a Bíblia nos mostra que mesmo quando o mal parece triunfar, a esperança de redenção permanece viva. A promessa de Deus, simbolizada pelo arco-íris que aparece depois que as águas recuam, serve como um lembrete perpétuo de sua aliança e sua misericórdia com a humanidade. A justiça de Noé e sua salvação pelas águas do dilúvio prefiguram a redenção que seria oferecida a todos através de Jesus Cristo, a verdadeira arca de salvação. Em Jó, encontramos um drama pessoal onde um homem justo sofre perdas inimagináveis. Aqui, a Bíblia explora a natureza do sofrimento e a questão de por que pessoas boas enfrentam tempos ruins. A história de Jó desafia a olhar além das circunstâncias e a confiar na soberania e no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jó, um homem de incomparável retidão e temor a Deus, enfrenta um turbilhão de adversidades que desafiam a compreensão humana, conforme descrito no livro de Jó. A narrativa se desenrola como uma série de ondas devastadoras, perda de riqueza, morte trágica de seus filhos e uma doença debilitante que arrasta sua própria carne ao pó. Este relato bíblico lança um olhar profundo sobre a natureza enigmática do sofrimento. Ele nos força a questionar por que o justo sofre, por que o mal se abate sobre aqueles que parecem menos merecer. Jó busca respostas confrontando Deus com a agonia de sua alma, enquanto seus amigos oferecem suas próprias interpretações, muitas vezes sugerindo que o sofrimento é um resultado direto do pecado, uma visão que o próprio Deus desafia. A história de Jó transcende a busca por razões e nos conduz a uma compreensão mais profunda da confiança em Deus. Jó clama por um Redentor, alguém que possa mediar entre ele e Deus, prefigurando a redenção final em Cristo. No final, é a resposta de Deus a Jó que restaura a perspectiva perdida. Deus não oferece uma explicação direta para o sofrimento de Jó, mas, em vez disso, revela sua majestade e soberania através de uma série de perguntas retóricas que demonstram o vasto abismo entre a sabedoria divina e a compreensão humana. Jó se curva diante da infinitude de Deus, reconhecendo que nem todo sofrimento tem uma explicação compreensível. A fé de Jó é purificada no fogo de suas provações, e ele emerge com uma confiança mais profunda na soberania e no caráter de Deus. O livro termina com a restauração de Jó, não como uma recompensa por sua fé, mas como um testemunho do insondável propósito de Deus e da sua graça redentora que se estende além do sofrimento humano. No coração pulsante do Novo Testamento encontra-se a figura redentora de Jesus Cristo, cuja narrativa é tecida com a promessa de restauração e esperança. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo esboça a tapeçaria da redenção com fios de profundidade teológica. A entrada do pecado no mundo, através de um homem, Adão, e a superabundante resposta de Deus através de seu único Filho, que se fez homem, Jesus Cristo. Paulo desenha uma linha direta desde o Éden até o Calvário, onde o primeiro ato de desobediência deu origem a um mundo fraturado, repleto de sofrimento e morte. Mas, então, com um contraste divino, ele apresenta Jesus, cuja obediência até a morte e subsequente ressurreição oferece não apenas um antídoto para o veneno do pecado, mas também uma vitória esmagadora sobre ele. Este capítulo crucial da Bíblia desdobra o mistério da graça de Deus, que se manifesta não como um direito adquirido, mas como um dom gratuito. Em Jesus, em sua vida sem pecado, em sua morte expiatória e em sua ressurreição triunfante, inaugurasse uma nova era. Através dele, a justiça de Deus é revelada, uma justiça que justifica e traz vida onde antes havia a condenação e morte. O sofrimento, então, é visto sob uma nova luz, não como um fim em si mesmo, mas como um veículo que pode nos levar a uma maior dependência e comunhão com Deus. O mal não é o final da história, a cruz e o túmulo vazio proclamam que o último capítulo é um de redenção e vida eterna. A mensagem de Romanos 5 ressoa através dos séculos, proclamando que, embora o sofrimento e o mal sejam realidades presentes, eles estão subjugados sob os pés daquele que é a própria esperança encarnada. À medida que as páginas da Bíblia se desdobram diante de nós, somos convidados a uma viagem que transcende o tempo e o espaço, mergulhando nas profundezas da condição humana. Este vídeo é um convite para explorar os mistérios da existência da dor e da esperança que perplexam a humanidade desde os alvores da consciência. E então chegamos ao clímax da narrativa bíblica, em Jesus Cristo.
Em sua jornada terrena, ele abraçou o sofrimento e o transformou, oferecendo a si mesmo como sacrifício final. A cruz e a ressurreição são o cerne da resposta divina ao mal, uma promessa de que a dor e a morte não têm a última palavra. Somos constantemente lembrados da presença contínua do mal e do sofrimento no mundo, temas que permeiam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. No entanto, a Bíblia não deixa essas questões sem resposta, mas, em vez disso, oferece uma perspectiva que transcende o entendimento humano. Encontramos em diversos salmos a expressão honesta da angústia humana diante do sofrimento e do mal. O Salmo 23, por exemplo, fala de um Deus que é pastor, e anda através dos vales escuros da vida, oferecendo conforto e proteção mesmo na presença de inimigos. Aqui, a presença do mal é reconhecida, mas é superada pela presença consoladora de Deus. Nos profetas, vemos um Deus que não ignora a injustiça e o sofrimento, mas promete restauração e justiça. Isaías, por exemplo, fala de um tempo vindouro onde toda lágrima será enxugada e a morte não terá mais domínio. Essas profecias apontam para um futuro onde o mal e a dor são finalmente derrotados. Chegamos então ao Novo Testamento, onde Jesus Cristo se destaca como a resposta definitiva ao problema do mal e do sofrimento. Em seu ministério, Jesus enfrentou o mal de frente, curando os doentes, libertando os oprimidos e finalmente vencendo o pecado e a morte. Na cruz, vemos o Deus que não fica distante do sofrimento humano, mas que entra nele, partilhando de nossa dor e nos oferecendo redenção através dela. A mensagem do Evangelho é uma de esperança e triunfo em Cristo. Somos convidados a uma nova vida onde o sofrimento e o mal não têm a última palavra. As epístolas do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, reforçam essa verdade incentivando os crentes a verem em seus próprios sofrimentos uma participação nas aflições de Cristo, sabendo que, assim como compartilhamos em seus sofrimentos, também compartilharemos em sua glória. Finalmente, o livro do Apocalipse oferece uma visão do cumprimento final de todas as promessas de Deus. Aqui, o mal e o sofrimento são definitivamente derrotados, e uma nova criação é revelada, onde Deus habita com seu povo, enxugando todas as lágrimas dos seus olhos. A morte, o luto, o choro e a dor não existirão mais. Este é o convite da Bíblia em um olhar para além do presente, para a esperança que nos é garantida em Cristo. Em meio ao mal e ao sofrimento, somos chamados a confiar em um Deus que é fiel, que transforma nossa dor em propósito e que nos promete uma eternidade onde toda dor e mal serão esquecidos, substituídos pela alegria eterna na presença dele. Este vídeo é mais do que uma lição de história, é um convite para encontrar consolo nas promessas de Deus, que são tão relevantes hoje quanto foram há milênios. A Bíblia não oferece um escape da realidade do mal e do sofrimento, mas sim uma esperança que os transcende, apontando para a restauração final que está por vir. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras e permitir que suas verdades eternas falem ao nosso coração. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva. Obrigado. A paz esteja com vocês.